Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da BitGet e nesse fim de semana eu fiz mais de 100 pessoas ganharem dinheiro. A gente já vai falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz mais de 100 pessoas ganharem dinheiro com o mercado de criptomoedas neste fim de semana. Bom, se é a primeira vez que você chega aqui no canal, esse quadro é um quadro de uma análise semanal, a gente vai falar do Bitcoin, das expectativas do Bitcoin para os próximos 7 dias, né? A gente costuma falar num prazo um pouco maior, porque eu disse 7 dias, porque esse vídeo se repete semanalmente, né? A gente repete essa análise semanalmente para a gente acompanhar, ver como é que ela está indo. Mas é para a gente tentar identificar o possível próximo movimento do Bitcoin, falar um pouco de dados on-chain, de análise técnica, vamos falar de dominância do Bitcoin, vamos falar de altcoins, vamos falar de bastante coisa, é um quadro bem legal. Sem mais enrolação, vamos para o gráfico, mas antes não esquece de dar aquela ajuda pra gente, deixa o like aqui no canal, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos ao final do vídeo, caso você goste, caso você ache que esse conteúdo te trouxe um pouco de conhecimento. Bora lá! Vamos para o gráfico do Bitcoin. Primeiro, vamos voltar para a semana passada, para as últimas 3, 4, 5 semanas que a gente está falando praticamente a mesma coisa quando o assunto é longo prazo. No curto prazo a gente já vai analisar, mas no longo prazo, o que é que a gente identificou aqui no Bitcoin? Primeiro, para quem acompanha as operações do meu copy trade, da carteira sem enganação, que é a carteira pública de criptomoedas, vocês sabem muito bem que a gente vendeu o Bitcoin aqui, nessa região aqui de 30 mil dólares. Por que que a gente vendeu lá? Repito isso todo vídeo, mas é sempre bom repetir porque tem sempre gente nova. Extensão de Fibonacci, mínima e máxima antes do preço reverter, ou seja, a última pernada contrária à pernada atual. O preço do Bitcoin chegou até o terceiro alvo de Fibo, que a gente vai falar para vocês que é um dos alvos mais fortes, e deixou uma DVAP. O que é DVAP? Divergência do IFR com volume, alvo de Fibo e padrão de reversão, DIVAP. O que é o DI? Divergência do IFR. Vamos mudar aqui para o gráfico diário, que é mais fácil da gente observar. O preço vai fazendo topos cada vez mais altos, enquanto o RSI faz topos cada vez mais baixos. Divergência. Volume. Perceba o volume acima da média sempre que toca aqui no nosso alvo de Fibonacci, que já é o A, né? A gente já tem o D, já tem o A, que é o alvo de Fibonacci. O volume. Perceba que toda vez que o preço toca aqui nesse alvo de Fibonacci, a gente tem um aumento de volume em cima da média. Meu, pera aí que eu vou ter que abrir a janela aqui, que tá muito calor. Meu Deus do céu. Você tá maluco, eu tô derretendo nesse negócio. Dá não, pelo amor de Deus. Jesus amado, cadê meu ar-condicionado que não chega logo? Nossa senhora. Pronto, vamos voltar. Toda vez que o preço toca aqui na nossa resistência, a gente teve um volume acima da média, ou seja, o V da DVAP e o P, padrão gráfico ou padrão de candlestick de reversão. Nós tivemos um mais importante aqui, que é a estrela cadente que a gente entrou, depois a gente teve um engolfo. E aqui a gente teve um topo triplo também. Nós tivemos padrão gráfico e padrão de candlestick, por isso que a gente vendeu o Bitcoin lá. E o que é que a gente está fazendo agora? Primeiro, o que é que eu comentei com vocês? Que aqui embaixo nós tínhamos uma DVAP de compra, certo? Exatamente a mesma situação que foi vista lá em cima, foi vista aqui embaixo. Divergência, fundo mais baixos que os anteriores, enquanto a RSI faz fundo mais altos. Volume, toda vez que o preço toca, volume acima da média, toda vez que o preço toca no alvo de Fibo. Padrões gráficos de reversão, perceba aqui ó, uma cunha descendente de alta sendo rompida. Porém, eu comentei sobre essa médiazinha aqui no meu gráfico, que é a média móvel de 50 períodos. O que a gente comentou no vídeo da semana passada? Que aqui era uma região de compra, a gente fez essa compra inclusive lá no copy trade e na carteira sem enganação, mas que o preço deveria sentir essa média móvel de 50 períodos. E foi o que aconteceu. O preço chegou até ela e está sentindo a resistência, como acontece todas as vezes que o preço passa por ela, ou quase todas, arrisco dizer que 90% das vezes. Como foi, por exemplo, aqui em cima, quando ele testou ela como suporte, passou vários dias testando ela como suporte, rompeu, testou ela como resistência, aqui ó, testou como resistência,
testou vários dias como suporte. Aqui a gente passou reto nessa situação. Aqui, ó, testou como resistência, testou como resistência, testou como resistência diversos dias, testou como resistência, testou como resistência. Então, é uma média muito forte, uma das mais fortes, como falamos, de suporte e resistência. Por quê? Porque no mercado cripto, não só no mercado tradicional esse robô também existe, mas no mercado cripto ele é o que mais gera volume entre os robôs de médias móveis. É o robô da média móvel 50 períodos, um dos mais populares do mercado cripto. Então, sempre que o preço passa por ela, independente do time frame, existe um aumento de volume de negociação, existe maior oferta, maior demanda, porque tem muitos robôs programados para comprar e vender nessa média. Porém, quando a gente muda para o gráfico semanal, a gente consegue ver que a média móvel de 50 períodos está aqui embaixo, pronta para ser testada como suporte. Assim como serviu como suporte aqui, 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 aí serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui. Então perceba que ela é uma média muito forte também no gráfico semanal. Aliás, é ainda mais forte. Então ela está aqui embaixo, ó. Conforme o preço ele vai se consolidando, agora a gente vai apagar essa extensão de Fibo e traçar uma retração, aqui, ó, retração de Fibonacci, mínima e... Deixa eu apagar aqui todos esses desenhos primeiro, remover desenhos, pronto. Mínima e máxima, a gente vê que o preço está numa retração de Fibo, ou seja, num ponto de compra, baseado nas ondas de Elliott. Aqui a gente tem uma onda de Elliott claríssima, inclusive. Onda 1, 2, 3, 4, 5, respeitando todas as regras da onda de Elliott, onde a onda 5 é um pouco mais curta, onde as ondas 2 e 4 recuam mais ou menos 50% no movimento anterior. Perceba aqui, ó, até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, dá uma olhada como essa onda 2 recuou 50%, como essa onda 3, a onda 4 recuou 50% da onda 3. Então aqui a gente tem um movimento de Elliott. Vou traçar aqui de novo a Fibo. E o que acontece depois da onda 1, 2, 3, 4, 5? Uma onda A, B, C, para depois o preço voltar a subir, continuar seu movimento. E essa onda C, ao meu ponto de vista, provavelmente vai ser aonde estiver a média móvel de 50 períodos, que com o passar do tempo ela vai subindo cada vez mais. Deixa verdinho aqui. E o preço ele vai chegando para perto da onda. Esse, para mim, será mais ou menos o movimento que deve acontecer no Bitcoin. Por quê? Por que eu acho que ele vai fazer essa consolidaçãozinha e não, por exemplo, recuar lá para cima e depois voltar? Porque não se esqueça que no gráfico diário, o que a gente tem? A média móvel de 50 períodos passando por aqui. Então a gente tem a média móvel de 50 períodos do semanal, a média móvel de 50 períodos do diário, e ambas estão comprimindo o preço para que em breve ele estoure. Esse para mim será o movimento do Bitcoin. Aqui, ó, vamos ver a média móvel de 50 períodos do diário novamente, caso você já tenha esquecido onde ela está. Exatamente aqui. Então, para mim, o que eu tenho aqui? Eu tenho a zona de suporte que é marcada pelas retrações de Fibonacci. Eu tenho uma DIVAP aqui no gráfico diário que indicou compra para gente. Mas eu preciso que essa média de 50 períodos seja rompida. Depois que ela for rompida, aí sim eu acredito num movimento bem forte lá para cima, de volta para a região dos 31 mil dólares. E aí a média móvel ela vai virar para cima e ser testada como suporte no preço e não mais como resistência. Mas enquanto a gente não romper essa média aqui, esquece. Se você está buscando por movimentos agressivos, a gente precisa sair dessa média. Então, para mim, esse é o que o Bitcoin deve fazer. Ele pode... então você está falando que ele não pode vir aqui e perder um fundo? Claro que pode. Mas mesmo que isso aconteça, eu não acho que esse movimento vai ser muito grande. O que eu acho que pode acontecer aqui é dar uma violinada nessa DIVAP. Vocês lembram do stop violinada? Se não lembram, pesquisem aqui nesse canal, violinada Fernando Pereira, que vocês vão entender o que é violinada, que é quando o preço ele vem estopar a DIVAP aqui rapidamente e volta, fazendo aqui um bear trap, e esse bear trap ele pode chegar até retrações de Fibonacci, até as zonas de retração de Fibonacci, que são essas daqui, ó.
50% ou 61,8%, que eu acredito ser mais difícil. Para mim, o bear trap, caso ele aconteça, ele pode chegar até aqui 50%, 23,649, porque aí não perderia a média móvel de 50 períodos. Provavelmente seria um martelinho em cima dessa média. Faria mais sentido, ok? Mas, obviamente, tudo pode acontecer no preço. A gente tenta identificar os movimentos mais prováveis. E esse, para mim, é o movimento mais provável. Isso significa que não dá pra gente ganhar dinheiro nesse cenário? Claro que dá. É isso que estamos fazendo. Inclusive, é isso que fizemos durante o fim de semana. Já já a gente fala sobre isso. Primeiro eu quero mostrar alguns dados ontem aqui que servem para concretizar. Concretizar não, né? A gente não está concretizando nada. Mas para reforçar a nossa análise de que ele é uma região de acumulação do Bitcoin. Primeiro, começando por o Investor in Delta Price. Vou jogar aqui na tela para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Fica legal da gente ver. O que é que a gente tem aqui no Investor in Delta Price? O Investor Price é como se fosse um preço médio de todos os Bitcoins já comprados. E o Delta Price é um indicador bastante utilizado, abre aspas, média móvel bastante utilizado, não é exatamente uma média móvel, mas funciona como tal, baseada em análise técnica e dados on-chain. E geralmente o fundo do Bitcoin, ele costuma ser entre o Investor Price e o Delta Price. Foi lá em 2014, 2015, naquela situação passou pouco tempo, apenas 8 dias entre o Investor Price e o Delta Price, mas se a gente olha os outros fundos do mercado, como por exemplo lá 2018 e 2019, e agora a região de 2022 e 2023, o fundo pós-FTX, a gente vê que passou-se o mesmo período entre Bitcoin, entre o Investor Price e o Delta Price, 78 dias, lá em 2018, 2019, 2022, 2023, quase os mesmos 78 dias, né? Dessa vez 76 dias. Então, novamente, a gente chegou na região de capitulação máxima. O Delta Price serve exatamente para isso, para mostrar qual que é o mínimo possível abaixo do Investor Price, onde os investidores vão acumular Bitcoin, ou seja, a melhor zona de capitulação. E nós nunca perdemos esse Delta Price, isso é um ponto importante. Em momento algum, o mercado trabalhou abaixo dele, não seria diferente no fundo deste bear market. Só para vocês terem noção, o Delta Price agora está em 11,1 mil dólares. Ou seja, caso a gente chegue, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Para mim, em momento algum, a gente vai perder o fundo do Bitcoin que a gente já tem, mas caso isso aconteça, é praticamente impossível a gente passar o 11.1. E quando a gente atingiu o fundo do Bitcoin, esse Delta Price estava próximo de 13, só para vocês terem noção. Então, por isso que eu sempre falei que, por exemplo, o 8 mil, o 10 mil, o 12 mil que a galera fala, para mim nunca fez sentido. Esse é um dos motivos. Obviamente, não só esse, mas esse é um deles. Outro tópico interessante de se mostrar agora. Esse gráfico mostra a razão de novos investidores com velhos investidores. Entenda novos investidores, os investidores que movimentam as carteiras semanalmente, investidores mais velhos, mais maduros, que passam 1-2 anos sem movimentar a carteira de Bitcoin. E o que a gente costuma ver? Que durante o bear market, essa razão ela cai bastante, e quando o Bitcoin faz fundo, ela volta em V. Ela cai bastante no bear market, quando o Bitcoin faz fundo, ela volta em V. É um gráfico que ele não respeita a análise técnica, ele não costuma fazer pullbacks, por exemplo, de 50% para voltar a cair, ele não respeita as ondas de Elliott. E dificilmente a gente veria isso acontecer nesse ciclo. Perceba que esse gráfico ele caiu em linha reta conforme o preço do Bitcoin foi caindo, e quando a gente fez um fundo, ele está voltando em V novamente, como foi em todos os ciclos. Então é por isso que eu não acredito também que isso daqui é simplesmente um pullback para o Bitcoin voltar a cair. Não faz sentido no meu ponto de vista, nas minhas análises. Para mim já houve uma acumulação de Bitcoin em fundo. Os investidores que acumularam Bitcoin lá no fundo, dá para a gente voltar para o gráfico agora, e a gente consegue ver isso claramente aqui no gráfico semanal, eles não vão estopar os seus Bitcoins. Isso aqui é algo que vocês precisam entender, porque eu explico claramente na aula de acumulação de Wyckoff que eu fiz aqui, no curso de Wyckoff que eu fiz gratuitamente, que está aqui no YouTube. É exatamente isso que eu explico para vocês. A acumulação que é feita aqui nessa região de fundo, que a gente consegue identificar por análise técnica baseado nos conceitos de Wyckoff, ela não é uma região estopável.
Os grandes players do mercado que estão acumulando aqui não vão simplesmente vender caso o preço perca esse fundo. Eles vão acumular mais e mais. Essa zona é o fundo nato do Bitcoin. Quando a gente encontra uma acumulação de Wyckoff, por exemplo, no gráfico semanal, como a gente encontrou no Bitcoin, cara, a chance disso aqui ser estopado, dele voltar a cair, fazer um fundo mais baixo que o anterior quando a caindo é praticamente zero. E a gente mostrou isso, a gente provou essa teoria ao vivo com a Chainlink, caso vocês não se lembrem, né? A gente encontrou essa zona de acumulação semanal de Wyckoff aqui em Chainlink. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal, vou mostrar aqui para vocês, se botar no YouTube, ó, Chainlink Fernando, vocês vão achar na hora. Um vídeo de 4 meses atrás, ou seja, lá em maio, quando a Chainlink, ela tava aqui, ó. Maio, a gente tava aqui, foi mais ou menos nesse aqui, ó, quando a gente tava perdendo a média móvel de 50 períodos, lá próximo de 7,50, 7 dólares e 50 centavos. O que eu falei aqui nesse vídeo? O que eu expliquei aqui para vocês? Que a Chainlink, aqui, ó, eu até desenho aqui, ó, ela deveria fazer um fundo mais baixo que o anterior, para que o investidor consiga terminar a sua acumulação, o movimento que a gente chama de spring, é a cartada final, que é quando as sardinhas estopam, mas os grandes players eles acumulam esses stops, eles acumulam toda a oferta que é aumentada nesse período, para que o preço volte a subir, faça o seu fundo máximo. Foi o mesmo movimento que foi feito no Bitcoin e que foi feito aqui na Chainlink. Perceba como ela fez exatamente o movimento que eu desenhei. Ela veio aqui, estopou toda a sardinha e aqui o investidor conseguiu terminar a sua acumulação. E o que eu comentei posterior a isso ainda, que quem não conseguiu comprar aqui, a gente comprou na carteira sem enganação, né? Comprar Chainlink aqui a 5 dólares, poderia traçar uma retração de Fibonacci e comprar na região de 61,8, aqui próximo de 6 dólares. E foi novamente exatamente o movimento que ela fez. Aqui foi feita a acumulação final dos investidores, toda a oferta que existia no mercado aqui foi absorvida. E agora a gente tem um movimento de fundo sendo formado e alta sendo iniciada. E geralmente esse movimento é composto por uma pernada de alta, um recuo de aproximadamente 61,8%, por isso que eu falei para vocês comprarem aqui, e aí uma nova pernada de alta, dessa vez para testar o último topo, onde a gente pode sentir novamente uma oferta sendo aumentada por conta da resistência que existe aqui, mas será a última pernada de baixa para a gente sair aqui e iniciar uma alta expressiva na Chainlink. Então a Chainlink a gente está tendo essa oportunidade, e no Bitcoin a gente já viu essa oportunidade, que foi aqui. Também já expliquei várias vezes para vocês um movimento que aconteceu aqui. Inclusive aqui, ó, o bear trap do Bitcoin, que a gente comprou bastante também, tanto para carteira sem enganação quanto no copy trade, é o mesmo bear trap que foi feito aqui na Chainlink. É um movimento de acumulação dos investidores. Os players que compraram aqui, eles não só não irão estopar essa zona de acumulação, como eles não conseguem. Não existe demanda suficiente para que a oferta que foi acumulada aqui seja despejada. Mesmo que eles quisessem vender esses bitcoins aqui, eles não conseguiriam, pois não existe demanda suficiente. Se essa galera decidir vender aqui, o Bitcoin vai para zero. Vai simplesmente para zero e vai todo mundo perder o dinheiro que foi investido aqui. Isso não vai acontecer. Os grandes players não perdem dinheiro dessa forma. Eles nunca perdem dinheiro. Eles manipulam o mercado para que eles consigam comprar nas regiões de fundo e vender nas regiões de topo. Por isso que tem a aula de acumulação de Wyckoff aqui, que foi o que aconteceu aqui no Bitcoin, que eu expliquei para vocês, e tem a aula de distribuição de Wyckoff, que foi o que aconteceu aqui na máxima histórica, que eu também expliquei para vocês. Então assistam essas duas aulas aí no canal, que são bem importantes, acumulação e distribuição. Mas enfim, a gente já identificou que o nosso querido Bitcoin está numa zona aqui de consolidação para em breve provavelmente explodir, mas isso não significa que a gente não pode ganhar dinheiro. É isso que estamos fazendo, estamos ganhando dinheiro, porém no curto prazo. Essa é a hora que eu vou operar no curto prazo. É aí que diminui meu time frame. Vou para um gráfico de 1 hora, vou para um gráfico de 4 horas. Por exemplo, como é que a gente ganhou dinheiro essa semana? Foi com Polkadot, foi a call que eu mandei lá no Instagram para vocês. Para quem ainda não me segue, pode seguir lá, @fernandopereira.eth. Quando eu não
estou trazendo análise aqui para vocês no YouTube, eu estou trazendo por lá. Inclusive quando são calls assim, que eu preciso rapidamente mostrar o ponto de entrada antes que o preço movimente, eu posto lá no Instagram mesmo, lá nos stories. E foi essa operação que a gente fez aqui no fim de semana, que mais de 100 pessoas me agradeceram depois no domingo, porque pegaram essa call e conseguiram ganhar dinheiro. Foram 2 operações seguidas que a gente fez aqui em Polkadot. Primeiro, foi esta de VAP aqui. Aqui aconteceu uma de VAP exatamente neste candle aqui. Por quê? Porque aqui foi uma de VAP. Primeiro, alvo de Fibo. Já tá até Fibo traçado aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Última pernada contrária à pernada atual, ou seja, essa pernada atual é uma de baixa, a última contrária é uma de alta, a gente espelha lá para baixo, o preço chegou aqui no primeiro alvo, já temos o ADA de VAP. Temos o V, olha o volume expressivo quando a gente toca aquele alvo. Temos o D, olha a divergência do IFR, fundos mais baixos no preço contra fundos mais altos no RSI. E temos o P, o padrão de candlestick de reversão, que é o martelo. Então aqui a gente comprou. E como é que a gente traça alvos para isso daqui? Extensão de Fibonacci, mínima e máxima do martelo. E olha onde o preço foi? Lá para o nosso primeiro alvo de Fibonacci. Aqui a gente fez uma realização parcial do nosso lucro. Depois ele saiu e tirou o restante no 0 a 0. Então aqui a gente já ganhou uma grana com uma parcial. Só que o que aconteceu que depois que tirou a gente no 0 a 0, ela voltou aqui para o fundo e fez uma nova de VAP, exatamente aqui no segundo alvo de Fibo. Dessa vez o preço veio, perdeu o primeiro alvo e foi lá para o segundo. E aqui no segundo deixou uma nova de VAP, também com divergência, aqui ó. Fundo mais baixo no preço, fundo mais alto no RSI, volume acima da média, padrão de candlestick de reversão. Então aqui foi uma nova de VAP que a gente entrou ontem. E esta já passou do segundo alvo, já batemos 2 parciais. Mínima e máxima do candle. Foi lá no segundo alvo, a gente bateu a parcial. Quem quis bater parcial aqui no primeiro alvo conseguiu também. Eu não bati, eu bati só no segundo alvo, porque foi direto para lá. E agora está a caminho do terceiro alvo. Se vai chegar lá? Não sei, mas a gente já realizou o lucro parcial aqui e já protegeu a operação no 0 a 0 com o restante da mão. Então assim que a gente ganha dinheiro no curto prazo enquanto o Bitcoin está consolidado, com time frames menores. E a gente fez muito disso na Chainlink na semana passada. Detalhe, sempre operando de VAP. Olha a Chainlink, que coisa linda que foi, cara. A Chainlink a gente pegou essa de VAP aqui. Aqui foi uma de VAP nessa estrela cadente, que ela chegou lá no terceiro alvo. Então foram 3 parciais que a gente bateu no primeiro alvo, no segundo alvo, no terceiro alvo. E aqui deixou uma de VAP de compra, aqui no terceiro alvo. Por quê? É o A, que é alvo de Fibo, teve a divergência, que é o D, teve o volume acima da média e teve o padrão de candlestick de reversão, que é o P. Então essa venda aqui com lucro virou uma compra com lucro, que foi lá para o quinto alvo. Então, é assim que a gente ganha dinheiro no curto prazo, enquanto o longo prazo está consolidado. Na VAX, a gente está numa operação agora também, aqui ó, uma de VAP no gráfico de 4 horas, que aconteceu, que já chegou no primeiro alvo, ou seja, já está com parcial batida, estamos esperando o segundo agora. Então, cara, vocês me perguntam, como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto o Bitcoin não se mexe? Exatamente assim, operando curto prazo. Diminui o time frame, vai gráfico de 1 hora, vai para um gráfico de 4 horas, vai para altcoins e perceba que eu só opero de VAP. Só de VAP. É o único trade system que eu utilizo e é o trade system que me entrega mais de 100% de lucro por ano. Tá duvidando? Vê meu copy trade. Vai lá pro meu copy trade aqui, ó. 130% de lucro em um ano fazendo operações. Um monte de stop que a gente tomou. Cadê? Um monte de stop que a gente tomou. O que aconteceu aqui? Sumiu. Cadê? Aí as operações. Ó que monte de stop que a gente toma. Só stop, né? Só prejuízo. Tá louco. De VAP é muito ruim. Cara, a mensagem que eu queria passar é essa, meu. Vocês querem... o movimento do Bitcoin a gente já passou e vocês querem ganhar dinheiro a curto prazo, vai, de VAP. Papi. Aprende a operar de VAP, cara. Aprende isso, pelo amor de Deus. Você tá buscando uma virada de chave no mercado, você quer ganhar mais dinheiro com trade, cansou de cair papo de picareta em comprar curso? Vê a de VAP, meu. O curso é gratuito, tá aqui no YouTube.
Pesquisa aí no YouTube. BitGet português aqui, ó. Entra no canal. Vem aqui, DIVAP. Cadê a playlist da DIVAP? Aqui, ó, DIVAP. Pronto. Curso inteiro de DIVAP aqui, 100% gratuito para vocês. Assistam, aproveitem. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E vai ser a virada de chave para vocês. Assim como foi para mim, cara. Sou trader há mais de 10 anos, meu. E a minha virada de chave foi isso aqui. E vai ser para vocês. Não tenho a menor dúvida disso. A gente tá cansado de abrir vídeo aqui todos os dias, gravar toda semana, só mostrando o resultado de DIVAP. E é assim que eu vou sobreviver no mercado, assim que eu vou ganhar dinheiro e assim que você também vai, cara. Então, estude, acompanhe aqui o canal com a gente. Boa DIVAP para vocês, que DIVAP é VAP. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!